Uma imersão no universo dos parques temáticos abandonados, locais onde a fantasia se torna realidade e a adrenalina corre solta sem restrições. A atração por parques de diversões é quase universal. Contudo, já imaginou a aparência de um desses parques após ser deixado ao abandono? Se sim, você selecionou o vídeo ideal. Hoje, apresentaremos os 20 parques de diversões abandonados mais arrepiantes do planeta. É novo por aqui? Não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. E antes de mergulharmos no conteúdo, demonstre seu apoio com um like. Número 20. Escondido nas profundezas de Sanur, em Bali, repousam os vestígios dilapidados e esquecidos do Taman Festival, um parque de entretenimento erguido nos anos 90, mas que jamais abriu suas portas ao público. O que foi projetado para ser um centro de alegria e gargalhadas hoje se encontra coberto por uma aura sombria, conquistando a fama de ser um dos pontos mais enigmáticos de Bali. O parque foi concebido originalmente como um empreendimento ambicioso, incluindo diversas atrações como um cinema 3D, uma cópia da Grande Muralha da China, uma versão em miniatura da Torre Eiffel e uma imponente estátua de Buda. Circulam inúmeros boatos sobre os motivos de seu abandono e o porquê de nunca ter sido inaugurado oficialmente. Alguns acreditam que o projeto sofreu uma maldição, enquanto outros apontam para dificuldades financeiras. Uma lenda sinistra relata que o parque foi edificado sobre um terreno amaldiçoado e que a morte trágica do filho do proprietário culminou em seu fechamento. Atualmente, o Taman Festival virou um ponto procurado por pessoas que buscam capturar fotos assustadoras de suas estruturas em decadência. No entanto, aqueles que se arriscam a adentrar o parque são confrontados por um silêncio perturbador. Número 19. Ghost Town in the Sky é um parque de diversões desativado, situado no cume de uma montanha em Maggie Valley, Carolina do Norte. Este parque abandonado é tido como um dos locais mais misteriosos dos Estados Unidos. Construído na década de 1960, Ghost Town in the Sky representava a concretização de um sonho para os aficionados por aventura. O parque disponibilizava uma variedade de atrações inspiradas no Velho Oeste. Os visitantes podiam embarcar em um trem ou teleférico que os levava ao topo da montanha. O salão, inspirado em bares clássicos de faroeste, era palco de diversos espetáculos, e as atrações do parque englobavam uma aldeia nativa americana e uma área chamada Ghost Rider. Apesar de sua popularidade, o parque foi abandonado no início dos anos 2000 por causa de problemas financeiros. Com o passar dos anos, o parque entrou em estado de deterioração, com edifícios e atrações desmoronando em ruínas. Muitos sustentam que a localização do parque, no alto da montanha, intensifica sua atmosfera enigmática. Relatos sombrios envolvem o parque, com rumores sobre fantasmas de indivíduos que faleceram na montanha e aparições de vultos escuros espreitando nas estruturas abandonadas. Comenta-se que o proprietário original lançou maldições poderosas, resultando em eventos estranhos que persistem até hoje. Número 18. Música. Você crê em fantasmas? Teria coragem de explorar um parque de diversões abandonado onde atividades paranormais são registradas? Apresentamos Nara Dreama, um parque de diversões desativado localizado em Nara, no Japão. Este parque foi erguido em 1961 e projetado para ser uma cópia da Disneylândia, apresentando muitas atrações similares, como a Mansão Assombrada, a Montanha Espacial e uma réplica do Castelo da Bela Adormecida. Em seu apogeu, atraiu milhões de visitantes, mas no começo dos anos 2000, a frequência diminuiu e o parque foi abandonado. Dizem que o espírito de uma garotinha perambula pelo parque durante a noite. Sons estranhos e movimentos inexplicáveis também foram reportados por aqueles audaciosos o suficiente para explorar o local. Quando o parque ainda funcionava, os visitantes podiam passear de trem a vapor ou assistir a um desfile com personagens famosos da Disney. Contudo, fique atento, se ousar visitar Nara Dreama hoje, prepare-se para uma experiência assustadora. Número 17. The Holy Land Experience é um parque temático situado em Orlando, Flórida, inspirado em Jerusalém durante os tempos bíblicos. Embora fosse bastante frequentado desde sua abertura em 2001, o encerramento do parque temático em 2021 gerou muitas interrogações. Foi noticiado que as finanças do parque enfrentaram dificuldades em 2019, e as operações cessaram em 2020. Desde essa data, os portões do parque de diversões permanecem fechados, e as instalações apresentam um aspecto assustadoramente abandonado. Contudo, alguns duvidam dessa explicação, sugerindo que controvérsias surgiram em torno da temática do parque, com críticas considerando-a desrespeitosa devido aos aspectos religiosos e históricos representados. Isso, aliado às mudanças nas condições de mercado e à concorrência na indústria de parques de diversões, teria levado ao fechamento do parque.
Hoje, ainda é possível avistar alguns dos locais bíblicos dentro do parque, incluindo o Santuário de Jerusalém, agora em estado de abandono. Número 16. O parque temático Wonderland Eurásia, em Ankara, Turquia, ganhou notoriedade por suas atrações sinistras, semi-destruídas e abandonadas. Este imenso parque temático foi planejado para ser um destino mágico, oferecendo uma vasta gama de brinquedos e entretenimento para visitantes de todas as faixas etárias. O objetivo era tornar-se o maior parque de diversões do mundo, e foi inaugurado em 2019 com 17 montanhas russas. Wonderland Eurásia possuía uma coleção notável de atrações de dinossauros, com réplicas realistas e exposições imersivas que transportavam os visitantes a uma era em que os dinossauros dominavam a Terra. No entanto, apesar do sucesso inicial, o parque enfrentou inúmeros desafios que levaram à sua queda. Um dos fatores cruciais que contribuíram para seu declínio foi a instabilidade financeira. O parque demandava investimentos consideráveis para manutenção e desenvolvimento contínuos. Adicionalmente, o parque lidou com polêmicas e críticas referentes à sua gestão, projeto e implementação. Alguns críticos alegavam que as ofertas do parque careciam de originalidade e não atingiam as expectativas criadas por outros parques temáticos renomados. Os desenvolvedores do parque chegaram a ser detidos sob acusações de corrupção, o que levou o governo turco a assumir o controle do parque em 2019. Número 15. As Viagens de Gulliver, um romance do autor irlandês Jonathan Swift, é uma obra satírica publicada pela primeira vez em 1726. O livro acompanha a jornada de Lemuel Gulliver por diversas terras fictícias. O Reino de Gulliver, Gulliver's Kingdom, é um parque de diversões inspirado neste livro, construído em 1997 próximo ao Monte Fuji, no Japão. O parque tinha como meta recriar o mundo fantástico das Viagens de Gulliver, incluindo versões em miniatura de marcos famosos e atrações. O parque criou uma versão gigantesca de Gulliver e uma réplica em miniatura do Grand Canyon. Os visitantes podiam passear de barco representando a cidade flutuante de Lugnag e desfrutar de várias atrações pelo parque. O Reino de Gulliver possuía até uma réplica em escala do Triângulo das Bermudas, com seu próprio navio fantasma que os visitantes podiam embarcar e explorar. Contudo, o parque não conseguiu atrair público suficiente e acabou fechando em 2001, após apenas 4 anos de funcionamento. Número 14. Música. O parque temático Cidade Alba Noel, construído no início dos anos 2000, visava trazer à vida a magia do Natal. Entretanto, fracassou em todos os aspectos. Uma criança choraria ao ver os restos sinistros deste parque de diversões. O fato de a cidade Alba Noel ter sido erguida sobre um cemitério indígena sagrado adiciona à sua atmosfera assustadora. Uma das atrações principais da cidade Alba Noel era seu enorme castelo branco, com torre do relógio e ponte levadiça. Os visitantes podiam adentrar o grande salão de baile do castelo e assistir a várias apresentações com temática natalina. Pelo parque, viam-se renas animatrônicas, elfos e o trenó do Papai Noel em um cenário nevado. Apesar disso, o parque foi assolado por problemas desde o começo. Alegações de corrupção e má administração resultaram em dificuldades financeiras e, por fim, na falência do proprietário. O parque fechou em 2010 e hoje permanece abandonado, deteriorando-se sob o sol brasileiro. Desde então, muitas das atrações foram completamente destruídas. Número 13. Bem-vindo ao Camelot Theme Park, um parque de diversões abandonado no Reino Unido que se converteu em um local assombrado. Este parque temático abriu suas portas em 1983 e funcionou até 2012, quando foi obrigado a fechar por razões financeiras. O parque, outrora belo, tinha uma temática medieval, com justas de cavaleiros, montanhas russas emocionantes e um castelo mágico, tudo inspirado na lenda do Rei Arthur. A entrada icônica do parque exibia uma grande estátua do Rei Arthur empunhando uma espada, iluminada por luzes de neon. Contudo, o parque foi abandonado e, desde então, tornou-se um ponto de interesse para visitantes curiosos que querem explorar o parque de diversões deserto. Pessoas que visitaram o parque após seu fechamento descrevem a atmosfera como estranha, com a natureza tendo tomado completamente conta do local. Número 12. Quando civilizações futuras descobrirem as ruínas do parque temático Takakanonuma Greenland no meio da floresta, certamente ficarão surpresas. Ele já foi um próspero parque de diversões no Japão, com várias atrações empolgantes que atraíam grandes multidões, chegando a ser conhecido como Six Flags japonês, em alusão aos famosos parques americanos. Takakanonuma Greenland chegou a ter uma pista de esqui, tornando-se um destino singular para entusiastas de esportes de inverno. No entanto, hoje, o parque está abandonado e em ruínas. O local possui um passado misterioso, e diversas lendas urbanas cercam seu fechamento.
Uma teoria popular sugere que o dono do parque fugiu do país após desviar fundos. Outra história propõe que a localização remota do parque, no meio da floresta, dificultou a atração de visitantes. As montanhas russas e outras atrações ainda estão de pé, mas aparentam estar enferrujadas. Além disso, antigas máquinas de fliperama e outros vestígios podem ser encontrados espalhados pelo parque. Número 11. Um parque de diversões abandonado em Taichung, Taiwan, conhecido como Encore Garden, já foi um local repleto de várias atrações emocionantes e um parque aquático. O parque temático foi projetado com inspiração no Magic Kingdom da Disney World, apresentando arquitetura e decorações semelhantes. Além disso, o parque aquático foi concebido pelo renomado arquiteto taiwanês que também projetou o Taipei 101, o edifício mais alto de Taiwan. O parque encerrou suas atividades no início dos anos 2000 e agora está completamente abandonado. A aparência misteriosa do parque atrai pessoas ansiosas para percorrer seus terrenos tomados pelo mato. O que influenciou o fechamento do parque foi o terremoto de 1999 que atingiu Taiwan, medindo 7,6 na escala Richter. O sismo causou danos significativos ao parque, juntamente com outros edifícios e estruturas. Embora não haja mortes conhecidas associadas ao terremoto no Encore Garden, o desastre contribuiu para o fechamento do parque. Há também um rumor de que o carrossel no Encore Garden é assombrado pelo espírito de uma jovem, embora não haja prova definitiva dessa alegação. Certamente é preciso ser bastante corajoso para visitar o parque hoje em dia. Número 10. O parque de diversões que mais do que mereceu sua reputação assustadora é o Lake Shawnee Amusement Park, em Mercer County, West Virginia. Ele possui uma história sombria e agora parece assustadoramente abandonado. O parque foi inaugurado na década de 1920 e pertencia à família Snyder, que tragicamente perdeu 2 de seus filhos no local. Na década de 1950, o parque foi fechado após um acidente fatal em que um menino foi atropelado por um caminhão enquanto brincava nos balanços. Segundo a lenda, o parque estava situado no local de um cemitério nativo americano, com várias sepulturas na propriedade. O fundador do parque, Conley Snyder, supostamente ignorou os avisos dos residentes locais sobre a natureza sagrada da terra e começou a construir o parque de diversões mesmo assim. Além disso, acredita-se que o parque tenha sido palco de muitos conflitos sangrentos entre os primeiros colonos europeus e as tribos nativas americanas. Apesar das tentativas de reabrir o parque, ele permanece abandonado, com as atrações e estruturas remanescentes em vários estágios de degradação. Número 9. O Miracle Strip Amusement Park em Panama City Beach, Flórida era uma atração adorada por moradores e turistas. Porém, após quase 50 anos, o parque de diversões teve que fechar suas portas. Uma das características notáveis do Miracle Strip era sua localização à beira-mar, com o Golfo do México servindo como um cenário deslumbrante para as muitas atrações e passeios do parque. Mas a mesma orla que atraiu tantos visitantes acabou sendo a ruína do parque. Danos severos e inundações causados pelo furacão Opal em 1995 o tornaram irreparável. Embora o abandono do parque o torne um destino popular para exploração urbana, também é um local que apresenta perigos e riscos. O parque já foi palco de inúmeros acidentes, e as estruturas envelhecidas podem representar uma séria ameaça para quem entra. Além disso, o parque de diversões está situado em propriedade privada, e o acesso é ilegal. Número 8. O notório parque temático Okpuland ganhou a reputação de ser o pior parque de diversões da Coreia do Sul e uma das piores atrações que o país já viu. Mas o que tornou o parque tão terrível a ponto de ter que fechar em 1999? Um dos maiores problemas era a total falta de atenção às medidas de segurança. Visitantes relataram passeios inseguros, com equipamentos enferrujados e quebrados. Até os inspetores do parque consideraram algumas atrações inseguras, mas ninguém deu ouvidos até que a tragédia ocorreu. Em um incidente trágico em 1995, uma jovem perdeu a vida após uma queda de um dos brinquedos, solidificando a reputação negativa do parque. Ele foi fechado compulsoriamente, e todos os seus ativos foram vendidos em leilão. Esse poderia ter sido o fim da história, mas há um detalhe: o parque nunca foi demolido. Em vez disso, permaneceu abandonado e em decadência por mais de 2 décadas. Número 7. O Six Flags New Orleans, anteriormente conhecido como Jazzland, foi devastado pelo furacão Katrina apenas um ano antes de seu 20º aniversário. A tempestade causou danos imensos ao parque, com enchentes inundando os brinquedos. O Katrina foi um dos furacões mais mortais da história americana, e várias atrações ficaram submersas em vários metros de água. A natureza recuperou o parque, com folhagens e árvores crescendo em meio às estruturas abandonadas.
Os caminhos, antes lotados de visitantes, agora estão cobertos de ervas daninhas e detritos. Os edifícios, outrora vibrantes e coloridos, desbotaram e caíram em desuso ao longo do tempo, deixando para trás uma presença misteriosa. Os visitantes que se aventuram no parque abandonado são recebidos com uma sensação de desolação. Pichações e sinais de vandalismo estão espalhados por todo o local. Apesar de seu estado degradado, o parque ainda mantém um certo fascínio. Visitantes são atraídos por seu charme assustador e pela oportunidade de testemunhar os resquícios de uma era esquecida. Embora tenha havido discussões e propostas ocasionais para a reconstrução, seu futuro permanece incerto. Número 6. Fantasy World em Lemeri, Batangas, Filipinas, é um lugar fascinante que pretendia ser um paraíso mágico para encantar os visitantes. O parque temático, muitas vezes descrito como a Disneylândia das Filipinas, está localizado na província de Batangas. Na década de 1990, era um destino popular para turistas, com atrações de contos de fadas, uma estrutura semelhante a um castelo e passeios coloridos que pareciam saídos de um livro de fantasia infantil. Infelizmente, o parque temático não sobreviveu e agora é divulgado como um parque fotográfico. Uma das características mais notáveis do parque abandonado é o enorme edifício em forma de castelo, que ainda permanece de pé apesar de anos de abandono. O castelo foi projetado para se assemelhar a algo de um conto de fadas, completo com torres e fossos, e dizem que abrigaria um restaurante sofisticado. Ao passear pelo parque, você notará que não é apenas o castelo que está em ruínas. As atrações e passeios agora estão cobertos de mato e enferrujados. Embora tenham surgido discussões ao longo dos anos para dar nova vida ao Fantasy World, incluindo possíveis parcerias e planos de desenvolvimento, o parque permanece no limbo. Número 5. Entre no mundo maravilhoso do abandonado parque temático Land of Oz em Beac Mountain, Carolina do Norte. Este parque de diversões abriu suas portas em 1970 e foi inspirado no clássico livro infantil de L. Frank Baum. Foi adornado com fantasias, cenários dramáticos e atrações temáticas. Após 10 anos, o parque foi forçado a fechar em 1980. Hoje, tornou-se um destino popular para pessoas que vêm apreciar seus restos misteriosos. Nos últimos anos, iniciaram-se planos para reformar e restaurar o parque à sua antiga glória. Embora ainda esteja em decadência, há esperança de que um dia o Land of Oz receba novamente os visitantes em seu mundo mágico. Mas até que chegue a hora, os visitantes ainda podem passear pela estrada de tijolos amarelos, espiar a abandonada cidade das Esmeraldas e contemplar o castelo da Bruxa Malvada. A antiga grandeza e fantasia do parque ainda são visíveis nas belas estruturas e fachadas coloridas que permanecem, seduzindo os visitantes com a promessa do que já foi. Número 4. Deixe o pôr do sol nos arredores de Berlim marcar o início de nossa jornada para os Prepark, outrora um próspero parque de diversões, agora abandonado e negligenciado. Este parque já foi um destino amado por milhares de visitantes, ostentando uma roda gigante imponente, atrações coloridas e um encantador tema de conto de fadas. Os Prepark abriu em 1969 e rapidamente se tornou uma das atrações mais populares da Alemanha Oriental. No entanto, após a queda do Muro de Berlim, o parque enfrentou problemas financeiros e acabou à beira da falência. Os Prepark era conhecido por sua história turbulenta e muitas vezes controversa, que começou com seu fundador, Norbert Witt. Norbert era um empresário e operador de carnaval que comprou o parque em 1991, após a queda do muro. Seus métodos eram frequentemente não convencionais, e ele teria adicionado novas atrações ao parque sem as devidas inspeções de segurança e permissões, o que levou a vários acidentes e lesões ao longo dos anos. Em 2002, Witt fugiu para o Peru com sua família e algumas atrações, com a intenção de montar um novo parque em Lima. No entanto, o empreendimento falhou, e ele foi posteriormente preso por tentar contrabandear drogas de volta para a Alemanha escondidas em partes de uma atração. Número 3. Prepare-se para se assustar no Western Village, um parque temático abandonado localizado na prefeitura de Fukushima, no Japão. Porque se existe algo mais assustador do que um grande parque de diversões, é um parque cheio de milhares de bonecos. Este parque já teve um tema de cowboy e faroeste, completo com uma casa mal assombrada e uma cidade do Velho Oeste. Mas hoje, apenas os bonecos permanecem, congelados em suas estranhas poses realistas por mais de 10 anos. O parque foi abandonado em 2006, após anos de problemas financeiros e de segurança. Uma das características mais famosas do parque é a icônica Casa Mal Assombrada, uma das poucas estruturas remanescentes de seu apogeu. Número 2. Bem-vindo ao parque temático Yongma-Land em Seul, Coreia. Este parque de diversões evoca um medo profundamente enraizado em seus visitantes.
Yongma-Land abriu suas portas na década de 1980 e, por décadas, foi um destino popular para famílias e caçadores de emoção. O parque apresentava várias atrações, incluindo uma roda gigante, montanhas russas e até uma casa mal-assombrada. No entanto, com o passar do tempo e o surgimento de parques mais modernos na cidade, Yongma-Land perdeu sua popularidade e teve que fechar em 2011. Desde então, o parque foi abandonado aos elementos, com prédios e atrações lentamente decaindo e sendo engolidos pela natureza. É uma sensação estranha caminhar pelos caminhos e ver as atrações enferrujadas. O riso alegre das crianças foi substituído por um silêncio assombroso, e tudo que se ouve é o farfalhar das folhas ao vento. As atrações outrora vibrantes agora estão desbotadas e desgastadas, marcadas por pichações e ferrugem. Plantas e árvores cresceram ao redor das atrações, seus galhos se retorcendo e se entrelaçando nas estruturas de metal, criando uma paisagem pós-apocalíptica. Número 1. Disney's River Country na Flórida é um antigo parque aquático que era muito popular entre famílias e turistas nos anos 70 e 80, mas acabou fechado em 2001. Outrora um destino para diversão de verão, o parque agora está abandonado. Um dos aspectos mais assustadores de River Country são os toboáguas abandonados, que ainda se erguem altos e retorcidos entre as árvores. Entre eles está o Vopenoller Hollow, um enorme toboágua que foi fechado nos anos 90 após uma série de acidentes e feridos. O incidente mais notório em River Country ocorreu em 1980, quando um menino se afogou na atração Upstream Plunge. Desde então, visitantes e funcionários relataram ter visto e ouvido coisas estranhas ao redor da atração, levando muitos a acreditar que se trata do fantasma do menino. Qual o seu parque de diversões abandonado favorito desta lista? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se desejar ver mais vídeos como este, considere se inscrever no canal.